Olá pessoal, privilégio imenso estar falando com vocês aqui da Faculdade Batista Pioneira. Foi realmente ruim a gente não poder estar presencialmente, as forças do mal impediram, mas estamos aqui nessa aula gravada e espero que vocês aprendam bastante sobre as nossas origens, como eu tenho aprendido ao estudar a ciência, um pouco de filosofia e teologia. E minha intenção nessa apresentação, nessa palestra, nessa aula, é preparar todos vocês para enfrentar um grande problema. Nós sabemos hoje que 2/3 dos nossos irmãos na fé, jovens, que entram nas universidades ou que estudam em escolas públicas, estão se tornando ateus, apesar de conhecerem a palavra, serem servos de Deus, serem criados na disciplina e admoestação da palavra de Deus, estão se desviando, estão se tornando ateus, estão abandonando o bom evangelho. E por que que isso teria acontecido? Por que está acontecendo? E como nós, líderes cristãos, professores, pastores, líderes de jovens, podemos enfrentar esse problema? 2/3 dos nossos jovens se perdendo. Então, essa palestra tem esse objetivo de dar a você uma estratégia, uma ferramenta e preparar melhor esses jovens para enfrentar esse grande problema, esse grande desafio. E a palestra então tem esse título, Eu. É um título curto, mas bem provocativo. Todo esse problema, eu entendo, vem da percepção de quem somos. Aos jovens, como todos nós, ao se deparar com a vida, com a sua existência, faz essa pergunta, quem sou? Da onde vim? Onde estou? Para onde vou? E as respostas que ele encontra nessa vida o direcionará, ou para ser um servo de Deus, ou para se tornar um ateu e se conformar com esse século, sentar na roda dos escarnecedores da palavra de Deus. Ou então fazer compromissos com a ciência de homens e levar esse compromisso para dentro das nossas igrejas. A gente vê hoje que esse é um problema seríssimo. O naturalismo, as ideias de homens, as teorias de homens estão invadindo também as nossas igrejas. Então os nossos jovens estão se perdendo quando saem da igreja ou quando mesmo permanecem nas nossas igrejas, porque têm uma percepção equivocada do que seriam. Então esse é o título, Eu. Quem será que eu sou? Quem será que somos? À luz das mais recentes evidências. Então eu coloquei aqui o Roldão, né? Esse pensador, ele está avaliando as evidências e tentando se posicionar. A gente sabe que é Dante Alighieri retratado na porta do inferno. Por que que isso é tão importante? Porque essa decisão de quem somos vai também não só influenciar a nossa vida, o nosso comportamento nesse mundo, mas também o nosso comportamento no mundo vindouro. Extremamente importante essa percepção de quem somos. E os males desse mundo, os males que nós podemos verificar, a perda dos nossos valores, a sociedade corrompida, a ideologia de gênero, o abandono dos princípios da palavra de Deus, estão todos linkados com essa percepção de quem somos. O Dawkins colocou uma vez no ônibus em Londres uma frase emblemática. Olha, Deus não existe, então pare de se preocupar e desfrute a vida. Então, se realmente percebemos que Deus não existe, que não somos realmente obra-prima da criação de Deus, a gente para de se preocupar. Para de se preocupar e vive a vida segundo os nossos próprios valores e princípios
que muitas vezes mudam de pessoa para pessoa. E esse caos que vemos na sociedade vem exatamente dessa percepção de quem somos. Não somos mais feitos à imagem e semelhança de um grande Deus, somos uma ameba evoluída e, portanto, podemos ter os nossos próprios valores, podemos desfrutar a vida. Então vamos lá, quem somos? Quem somos? Nesse segundo slide, eu apresento as 3 versões que andam por aí. Algum tempo atrás, a versão predominante, era praticamente a única, é que éramos criados à imagem e semelhança de Deus. A primeira imagem ali retratada nesse quadro magnífico de Michelangelo. Parecia que todo mundo tinha essa percepção de que tínhamos sido feitos à imagem e semelhança de um grande Deus. E você ou aceitava essa percepção, ou se negava a aceitá-la, mas parecia ser a única opção. O ateísmo não tinha ferramentas racionais, não era suportado pela ciência. Dawkins disse uma vez que o Darwin fez com que ele fosse um ateu intelectualmente satisfeito. Porque antes de Darwin você não tinha suporte científico para outras interpretações. Então há 30, 40, 50 anos atrás, essa questão para o jovem não era tão séria assim. Praticamente, né, aquela percepção natural que nós temos todos, que fomos feitos à imagem e semelhança de um grande Deus, todos tinham. E não tinha uma barreira racional para você se desviar dela. Ou um alicerce racional para você se desviar dessa percepção. Mas hoje a situação mudou. Você vai numa aula de biologia, uma aula de física, você entra numa universidade pública, coloca o seu filho num colégio público, particular, em que Deus não é ali honrado, e vão ensinar o quê? Ensinarão o quê para os seus filhos, para os nossos filhos, para os seus jovens? Que ele, na realidade, evoluiu, à la Darwin, que ele é parente de chimpanzés. E essa ideia dizem que é mais lei do que a lei da gravidade. Já está determinado que foi assim, por experimentos científicos. Ciência, ciência, ciência. Mais lei do que a lei da gravidade. Então a alternativa B hoje é muito forte e tem convencido muito dos nossos jovens. Evoluímos à la Darwin. Somos uma ameba evoluída. O universo, sem querer, nos fez. Fomos gerados naquela sopa ácida, escaldante e venenosa. E Stanley Miller fez experimentos e provou isso. Darwin demonstrou que evoluímos. Darwin matou Deus. E essa é a lei científica que é ensinada para os nossos jovens. Muitos bebem dessa pouca ciência e se convencem que Deus não existe e se tornam ateus. Então hoje a opção B é muito forte e ela está presente em todos os cantos e todos os lugares. Ou no seu filho na escola pública, na escola particular. Algumas escolas confessionais ensinam evolução como verdade e o caos se instalou na nossa sociedade. O pior é que nessa percepção de que a evolução realmente é ciência, é uma lei estabelecida, muitos não estudam a evolução e têm trazido essa evolução para dentro das nossas igrejas. E agora muitos chegam nas nossas igrejas e dizem assim, gente, a ciência provou que a evolução realmente é verdadeira. Darwin estava certo, ele é amigo de Deus, o Big Bang formou o universo. Olha, inclusive, se teve um início, Deus que deve ter dado a partida. E a gente fica achando que essa teoria é nossa amiga. E a gente compra, então, o pacote científico, traz para as nossas igrejas, e a gente diz assim, então Deus guiou a evolução. Está vendo ali o terceiro quadro? Deus guiou a evolução, Deus escolheu naqueles 10 mil hominídeos que um dia habitaram esse planeta, formas intermediárias entre homens e chimpanzés. Deus escolheu um casal daqueles 10 mil, soprou nele o seu fôlego. A Bíblia diz que é o fôlego da vida, mas já estavam vivos, a gente não sabe exatamente que fôlego então esse fôlego seria.
E escolheu esses dois. Aí o imago Dei, né? A imagem de Deus, agora está neles. E eles passam então a evoluir separadamente dos chimpanzés. Essa ideia tem chegado nas nossas igrejas e muitos dos nossos jovens têm sido convencidos. E qual é o problema? É uma catástrofe. A Wayne Grudem, na escola Charles Spurgeon, eles legendaram a palestra dele, um grande teólogo, todo mundo conhece, né? Se você está no curso de teologia, você deve conhecer o Wayne Grudem. Ele gravou uma palestra e disse assim, quando a gente faz esse compromisso, a gente joga fora 11 doutrinas básicas do cristianismo, 11. A gente corrompe 10 livros do Novo Testamento, porque coloca mentiras ali. A gente compromete a inerrância da palavra de Deus. E a gente coloca, inclusive, uma inverdade na boca do próprio Cristo, quando ele diz, não tendes lido que desde o princípio os fez homem e mulher, Adão e Eva. Então é uma catástrofe. Mas então, à luz da boa ciência, qual é a melhor alternativa? Fomos feitos prontos à imagem e semelhança de um grande Deus, evoluímos a la Darwin, ou realmente podemos fazer esse compromisso com Darwin? O seu jovem te perguntará isso. Os jovens têm essas 3 opções hoje, e eles estão perdidos, eles não sabem mais qual é a verdadeira. Vou crer na Bíblia, em Gênesis 1, 2, 3, literal, uma palavra inerrante, Adão e Eva, figuras históricas ou mitológicas? Há uma alegoria, uma poesia. Será que isso é verdade? O relato de Gênesis? Se eu deixo o relato de Gênesis como poético, o que acontece? Até onde eu vou com essa poesia? Será que um dilúvio aconteceu? Será que fomos feitos à imagem e semelhança de Deus? Ou temos que nos render a Darwin? E se esse Deus, então, guiou a evolução, um processo bastante cruel, será que esse Deus realmente é digno de ser louvado? Então, muitos que entram pelo evolucionismo teísta, o criacionismo evolucionário, abandonam Deus. Por quê? Porque vem nesse Deus um Deus menor. Percebeu? A grande batalha que temos hoje com os nossos jovens, e você terá que lidar com isso, não é? Um líder cristão, formado em teologia, terá que lidar com essas 3 questões. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus, evoluímos a la Darwin, ou Deus guiou a evolução? Bom, vamos começar com a primeira hipótese. Será que realmente evoluímos a la Darwin? Somos uma ameba evoluída? E temos os chimpanzés com os nossos primos? Como é que você vai debater essa questão? Você tem que estudar, não tem jeito. Você tem que ler literatura, tem vários e vários livros. Você tem que pedir para os seus jovens que eles leiam, que eles estudem. A batalha hoje é no campo racional, na mente. O coração não está sendo atingido porque a mente está sendo bloqueada com argumentos científicos. A teologia e a filosofia terão que vir depois, porque a batalha hoje é no campo científico. Não tenho dúvida nenhuma sobre isso. Eu participo desse debate há 13 anos. E você vai ter que, então, decidir essa questão junto com seus jovens. Você tem que saber química, biologia, física, cosmologia e tudo, não. Você tem que ter alguns bons argumentos, algumas boas cartas na sua manga. Então, você tem que ler, você tem que se informar, você tem que aprender um pouco e tem que falar para os seus jovens também lerem. Por quê? Porque vão chegar para eles e vão dizer assim, olha, uma grande explosão, pegou o nada e fez o tudo. O Big Bang. E vão dizer, isso é mais lei do que a lei da gravidade também. Será? Será que realmente o Big Bang é uma teoria estabelecida na ciência? Não, pior que não. Há grandes cientistas que entendem que esse modelo não fecha as contas. Olha só, não existia há 13,8 bilhões de anos atrás nada. Não existia matéria, não existia espaço, não existia tempo e não existia energia. Portanto, não existia o quê? Nada. Agora, esse nada, pega o nada. Para fazer o quê com esse nada? Nada. Qual é o propósito que ele tem? Nenhum.
Então nada, pega o nada por nada e do nada faz o tudo, não faz o menor sentido, nem sequer filosófico, muito menos científico. Mas essa teoria é propagada como uma lei absoluta em que todos os cientistas acreditam. Eu não acredito nela e muitos não acreditam. Por quê? Tem inúmeros problemas, você pode ler nos meus livros, vários livros de defensores do design inteligente, tem discutido isso. Olha, a antimatéria sumiu, metade do universo que era para ter sido formado sumiu, os antiprótons, os antielétrons. O que se forma é uma nuvem gasosa de hidrogênio e hélio em expansão. A química diz que uma nuvem gasosa de hélio e hidrogênio em expansão deveriam continuar em expansão eternamente, nunca colapsar em estrelas. Então não tem mecanismo bom para a formação de estrelas nesse modelo. As estrelas explodem, milhões e milhões de estrelas que deveriam se formar nesse universo, muitas teriam formado buracos negros. Não tem buraco negro suficiente. A explosão dessas estrelas forma uma poeira cósmica com os elementos mais pesados. Essa poeira cósmica deveria continuar como poeira cósmica. Não, mas elas agora são agregadas em planetas. Poeira não se agrega em planetas rochosos. A gente sabe disso pelas leis da química. Então o mecanismo não tem, o Big Bang não tem mecanismo para explicar estrelas. Não tem mecanismos para explicar aglomerados de estrelas. Não tem mecanismos para explicar planetas. Você chega no planeta Terra, por exemplo, ele é coberto por água. Mas ele deveria ser, no passado, rocha incandescente, que não deveria ter água. Da onde veio a água do planeta Terra? Ninguém tem a menor ideia. Dizem, por exemplo, que são blocos de gelo que foram atraídos por Júpiter, por gravidade, que bateram e caíram na Terra. Absolutamente impossível isso. A mira teria que ser extremamente bem calibrada. O planeta Terra no universo é muito pequenininho, extremamente importante. A suíte presidencial do universo, mais de 1.200 condições únicas que só o planeta Terra tem. Mas aí o planeta é coberto com 2/3 de água. A razão isotópica da água do planeta Terra não bate com a razão isotópica dos hidrometeoritos. Você tem que saber todos esses argumentos, eu dei alguns, são inúmeros e inúmeros. Não, você tem que saber uns poucos, os melhores, para que você coloque a dúvida no seu jovem. Você já estudou o Big Bang? Você viu o problema da água, formação das estrelas? Você leu os livros, não é, do professor Marcus Eberlin? Leu os livros dos defensores do design inteligente? É assim que a gente faz. Dizem que a gente evoluiu naquela sopa ácida escaldante. Stanley Miller fez os experimentos. Será? Eu falo no meu livro. Tudo que Stanley Miller provou foi o que ele tentou refutar. Somente mentes inteligentes poderiam formar biomoléculas relevantes para a vida. Mas o experimento de Stanley Miller é totalmente contrário à origem bioquímica da vida. Os produtos que são formados ali são inimigos da vida, venenos para a vida. Mas esse experimento é vendido como a grande prova da evolução química. A gente tem que estudar, tem que pedir para que os nossos alunos estudem esse experimento. Avaliem não só o que aparece nos livros de biologia e de química, mas os que são contrários a esse modelo dizem, não tem outra saída. Olha, dizem que a gente evoluiu do mundo das proteínas. Aí quando a gente fala assim, olha, surgiram algumas proteínas funcionais que estabeleceram a primeira forma de vida, a história parece fazer sentido pelas palavras, no papel, que aceita tudo. Mas quando você vai avaliar do ponto de vista químico, esse modelo não faz o menor sentido. As proteínas são autoenovelantes, são sequências pré-estabelecidas que os recursos probabilísticos do universo, todos conspirando para formar uma única proteína, não seriam suficientes. As reações que formam as proteínas são proibidas pela química. Mas as reações que não formam proteínas entre os grupos laterais dos aminoácidos, que são os blocos fundamentais da vida, essas sim são favorecidas. Então eu brinco, né? Tudo que poderia se formar naquela sopa ácida escaldante é um composto químico que os químicos orgânicos sintéticos normalmente obtêm nos seus laboratórios. É o porcariato de qualquer coisila. Seria uma sopa totalmente
totalmente inviável, que jamais poderia formar a vida. Mas os nossos jovens estão sendo convencidos que esse experimento provou como que a vida surgiu nesse planeta. Percebeu o problema? A gente tem que estudar e tem que avaliar. Ah, mas eles vão dizer que não foram as proteínas, foi o mundo do RNA, aquela molécula que codifica a vida. A gente foi olhar o mundo do RNA, também não faz o menor sentido do ponto de vista químico. É realmente um absurdo o que contam por aí. O fosfato, por exemplo, é o único que poderia sustentar a vida. E ele tem que reagir com açúcar, aquelas moléculas cinzinhas que vocês estão vendo ali. Essa reação demoraria milhões e milhões e milhões de anos. É uma reação extremamente lenta, que só ocorre na vida porque nós temos enzimas específicas que catalisam essa reação. E essas enzimas não deveriam existir na sopa primordial. Nós temos açúcares, que são esses cinzas, mas também temos as 4 bases nitrogenadas, a TGC, Aguinaldo Timóteo e Gal Costa, eu brinco sempre. E essas 4 bases precisariam ser as 4 bases específicas. E elas teriam que estar ligadas nos açúcares, outra reação extremamente lenta. Pior, um meio que produz açúcar não produz bases nitrogenadas, nós sabemos isso pela química. Então, a hipótese do mundo do RNA, que é vendida para os nossos alunos, para os nossos jovens cristãos, nas universidades, nas escolas, que estão tornando esses jovens evolucionistas, ateus, é totalmente equivocada do ponto de vista da química, fundamental. Então, a gente tem que falar para os nossos jovens, estude um pouco de química, vá avaliar, leia o livro, que já faz a refutação, e você vai aprender. Você também tem que ter alguns argumentos na manga. Outra coisa incrível, diz que não é o mundo da proteína, não é o mundo do RNA, é o mundo dos ribossomos. Os ribossomos surgiram primeiro. Mas aí você vai olhar os ribossomos, eles são formados de proteínas e de RNA. Não, você volta para os mesmos problemas do mundo das proteínas e dos RNAs. Eles dizem o seguinte, olha, as proteínas primeiras se formaram naquela sopa. Mas a gente foi analisar os aminoácidos que formam essas proteínas, eles vêm em 2 formas, a mão direita e a mão esquerda. É o enigma que o pessoal que estuda a origem da vida chama de enigma da homoquiralidade dos seres vivos. A palavra é complicada, mas o conceito é simples. Tem moléculas que se assemelham à mão esquerda e à mão direita. Fomos olhar na vida, nós só temos aminoácidos da esquerda e só temos açúcares da direita, democraticamente. E o que acontece? É extremamente difícil você separar e selecionar os dois. É um enigma que diz que processos naturais não guiados não poderiam ter formado a vida. Está definido isso. A questão está definida nesse enigma. E a gente não sabe levantar essa questão para os nossos jovens. Quando você vai olhar no código da vida, no genoma, a gente tem o RNA e tem o DNA. O RNA dizem que foi o pai do DNA, gerou o DNA. Mas a gente vai olhar nas bases, o RNA usa uma base, a uracila, e o DNA usa outra base, a timina. Seria quimicamente e estatisticamente impossível do RNA produzir o DNA, porque as suas bases são diferentes. Essa é uma barreira intransponível para a evolução química. É incrível também que a gente sabe por que essa troca foi feita de uracila por timina. Porque tem uma base no DNA chamada de citosina que se degrada em uracila. Então, se o DNA tivesse no momento evolutivo sido formado com uracila, a vida estaria totalmente arruinada. Porque uma base alienígena se formaria no DNA, a uracila, por degradação do próprio DNA. Por isso que o DNA não usa uracila, usa timina. E tem uma maquinaria que passa constantemente no nosso DNA procurando uracila. Quando encontra uma uracila, ele imediatamente troca por timina. Uma outra grande barreira intransponível para os processos de evolução. A nossa informação genética é magnífica, ela é magnífica.
ela não vem num código só, ela vem em vários códigos. Por exemplo, nós temos o overlapping genético, uma outra grande barreira para a evolução química. Você fala, Marcos, o que é esse negócio? Ah, faço teologia, Marcos, não entendo nada dessas coisas. É simples, você pode dar um exemplo. Sabe como é que é o overlapping genético? São frases embutidas na mesma frase. São proteínas funcionais, informação de como produzir proteínas funcionais numa mesma frase. Então veja só, é como se tivesse escrito assim no nosso genoma, a frase Eli ama Lia. Se você começar a ler pelo E, tem uma frase muito bonitinha ali, Eli ama Lia. Começa a ler pelo L, 3 em 3, porque é o código da vida, né? 4 bases organizadas em 3 em 3. Lia mal. Ah, começa a ler pelo I, Iam ali. 3 frases embutidas na mesma frase, um código secreto. É assim que o nosso genoma está escrito. Tem frases imensas que codificam uma proteína que você lê da primeira letra, tem um poema, começa a ler da segunda, tem outro poema, começa a ler da terceira, tem outro poema. Outra barreira intransponível para processos evolutivos. Mas não é só isso, tem o splicing alternativo, o embaralhar da informação genética. O que é isso, né, Marcos? Splicing alternativo dá para você explicar com uma frase. Você não precisa saber química, não precisa saber genética, não precisa saber sobre o genoma. Mas você pode chegar para os seus jovens e falar assim, olha, a vida está estabelecida assim. Pega, por exemplo, a palavra amarelo. Coloca espaçadores. São os exons e os introns que a gente descobriu hoje no nosso genoma. Com esses espaçadores, você pode agora embaralhar e agora juntar especificamente partes da palavra amarelo. Com esse truque, com a palavra amarelo, eu consigo criar 4 outras palavras. Amar, ar, elo e mar. Incrível! Todas essas estratégias de condensação, de zipar, de encriptar a informação genética estão presentes no nosso genoma. Você tem no genoma uma informação que está embutida numa linguagem das 4 bases nitrogenadas. E você tem que transmitir essa linguagem para outra linguagem das proteínas. Quem faz essa tradução? A informação genética, ela vem em 2 línguas. Ela é armazenada numa língua, a língua das 4 bases nitrogenadas, a TGC, mas ela precisa ser traduzida na língua dos aminoácidos, os 20 aminoácidos. Então você precisa de um tradutor. É como, né, você ter um texto em chinês e você só fala português. Você precisa de um tradutor. E quem faz essa tradução? Quem faz essa tradução? São os ribossomos. São os ribossomos. Então a gente já percebe de cara que para que a vida pudesse funcionar, os ribossomos deveriam estar presentes desde o início. Você olha o ribossomo, o que ele tem? Proteínas e RNA. Então, pessoal, esquece essa ideia de que o mundo começou com as proteínas, que o mundo começou com os RNAs, que o mundo começou com os ribossomos, que são formados de proteínas e RNA. Porque a própria estrutura da vida, na sua linguagem fundamental, no seu software, nos mostra que os tradutores deveriam estar lá desde o início e eles são formados de proteínas e RNA. Ou tudo estava pronto desde o início ou a vida nunca teria dado partida. A vida é coisa de profissional. Tudo deveria estar desde o início lá. Não haveria como alguma coisa ter surgido antes. Mas aí nós vamos da evolução química para a evolução bioquímica. Aí algum biólogo pode falar para você, para os nossos jovens, se você é um jovem, você já ouviu essa história? Olha, a evolução química eu não sei como aconteceu, mas desde que essa primeira ameba surgiu, outro joga um problema para o espaço, veio de meteoro, caiu aqui, a evolução bioquímica certamente ocorreu. Darwin mostrou isso no seu livro A Origem das Espécies. E realmente somos amebas evoluídas. Evoluímos.
Então a microbiologista hoje observa o seu tataravô no microscópio, um micróbio, não é assim? É isso que nos ensinam nas nossas universidades. E eles dizem que os 3 mecanismos seriam esses. Através de mutações, seleção natural e tempo, a vida evoluiu nesse planeta. A evolução é mais lei do que a lei da gravidade. A gente tem que se render a ela. Deus e Darwin são amigos. E a gente tem que colocar, inclusive, se for o caso, Deus para guiar esse processo. Mas será que esses 3 processos realmente ocorreram? É o que eu chamo os 3 santos da evolução. É sempre assim, né? Quando você tira a trindade, você tem que colocar outra trindade no seu lugar. A trindade das mutações, seleção natural e o tempo. Será que esses mecanismos explicam a vida? Gente, absolutamente não. Tenho estudado esses mecanismos há 13 anos. Eu fui um evolucionista teísta. Eu entrei na universidade cristão, Terra Jovem, Universo Jovem, 6 dias literais na criação, como eu tinha aprendido com minha professora da IBD. Fui convencido que a evolução era fato, me tornei um evolucionista teísta e cria nesses processos. Mas desde 2008, quando comecei a defender o design inteligente, fui avaliar. Gente, mutação é mutação. Mutação é defeito, e defeitos causam defeitos. É lógico, não é? Óbvio, mas eles estão dizendo que defeitos causam sofisticação. Completamente absurdo, eu vou falar um pouco mais sobre isso. A gente sabe hoje que mutações causam defeitos. Seleção natural, é o grande processo que guiou a vida. Seleção natural é outro conceito extremamente trivial e óbvio, e que não tem em si poder nenhum. A gente pode resumir a seleção natural numa frase: vantagens são vantajosas. Percebeu? Quão trivial é esse conceito? O conceito diz: se você tiver uma vantagem, você terá uma vantagem. A vantagem será vantajosa. Então ela diz o seguinte: olha, se você precisar, um dia teve um grande problema de fome no mundo, e só sobreviverão quem tiver asas e conseguir pegar comida no topo das árvores. Se você tiver uma asa, você terá uma vantagem e você sobreviverá. E a sua prole será preservada. É isso que a seleção natural diz. Qual é o problema nessa explicação? Da onde veio a asa? Que causou a vantagem. A seleção natural, portanto, em si não tem poder nenhum. Darwin um dia disse: eu não consigo ver limites do poder da seleção natural. Um grande erro que Darwin fez. A seleção natural, a gente descobriu hoje, não tem poder nenhum para criar coisas novas. Ela só selecionaria vantagens que teriam que aparecer, a asa. Mas se você não tem asa, você não tem vantagem para selecionar. Da onde viriam as asas? Das mutações. E hoje a gente sabe que defeito causa defeito. Então foram-se as mutações, foi-se a seleção natural. Para que tudo isso pudesse funcionar, nós precisaríamos de milhões e milhões e milhões de anos, bilhões de anos, 3 bilhões de anos a vida nesse planeta. O que aconteceu? Eu vou mostrar alguns dados que mostram que os bilhões de anos também se foram. Então a evolução perdeu as mutações, perdeu a seleção natural, perdeu os milhões de anos. Sobrou o quê? Nada. A seleção natural foi-se, as mutações foram-se, o tempo se foi. Sobrou absolutamente nada para a evolução. A evolução é uma teoria científica completamente e exaustivamente falida. Vou repetir para você talvez não saiba. Você é um teólogo que um dia talvez tenha sucumbido a essa lei da evolução. A evolução é um processo falido, cientificamente falido. Eu sei e os evolucionistas também sabem, só que eles não contam essa história para nós. Nesses 5 livros que eu estou mostrando aqui, o Fomos Planejados, Antevidência, a Involução de Darwin, a Caixa Preta de Darwin, o Duelo Científico do Século, que eu publiquei ou traduzi, a gente fala muito sobre esses conceitos. O Duelo Científico do Século são caricaturas, uma linguagem bem simples. É uma introdução ao design inteligente que todo mundo entenderá. E os outros livros aprofundam-se um pouco mais nessa discussão. A evolução, por exemplo, no livro do Michael Behe, que eu traduzi, A Involução de Darwin,
O que ela faz? Ela sofistica, leva para frente, evolui? Não, ela involui. Então esse livro mostra que tudo o que aconteceu através da evolução nesse planeta foi degradação. Realmente o que era bom, hoje não está muito mais tão bom. Por quê? Por causa da evolução. Evolução não, involução. Você tem que mudar inclusive o nome. Olha, por exemplo, o urso polar, vou falar sobre ele. A gente poderia dar vários e vários exemplos. É uma forma evoluída do urso? Não, é uma forma degenerada, degradada. Ele é um mutante, vivo, mas mutante. Olha só, o pelo é branco porque ele perdeu a capacidade de sintetizar um pigmento. Ah, ele sobrevive bem nos polos, né, Marcos? Sim, mas por quê? Acidentalmente, lá é branco e um mutante deficiente se camuflou melhor. Mas ele é um mutante deficiente, ele tem mutações deletérias que fizeram com que ele perdesse a capacidade de sintetizar um pelo marrom ou negro, que é original. Eles têm que se alimentar praticamente todos os dias, né? Muito frequentemente. Então, o que acontece? O natural não, ele hiberna por meses. Esse aí não, ele tem que estar sempre procurando alimentos. Por que ele sobrevive nos polos? Porque tem muitas focas. Há uma abundância muito grande de alimentos. Então foi um acidente, foram defeitos que eventualmente, numa situação específica, causaram vantagens, mas ele é defeituoso. Eu até brinco, né? Como é que vocês podem se livrar das cáries? Extraia todos os seus dentes. Você vai ser um mutante defeituoso, mas você vai sobreviver numa situação, por exemplo, em que toda a população mundial seria acometida, né, de cáries mortais. É uma deficiência, a única coisa que aconteceu nesse planeta, involução. Aí você vai dizer assim, Marcos, mas no registro fóssil, no Museu da Vida, nós temos tantas formas transicionais, aparece na Super Interessante, na Isto É, na Veja, no Fantástico, nos livros de biologia, olha o registro fóssil. Registro fóssil é uma grande prova da evolução? Não, é a grande pedra no sapato de Darwin. Eu falo sobre isso no Fomos Planejados, o Michael Behe fala isso na Caixa Preta de Darwin. Olha, a gente vai no registro fóssil, no Museu da Vida, a vida aparece instantaneamente no Cambriano, a explosão cambriana. Não tinha vida, de repente, bum, aparece. Os principais filos, tipos básicos de vida, aparecem no Cambriano de uma vez, sem antecedentes na escala evolutiva. Algumas formas aparecem e desaparecem quase que inalteradas. Vocês estão vendo aqui a lista. Quase que inalteradas. A vida era muito mais rica. A gente tem agora uma redução da diversidade da vida, com muitas extinções que já ocorreram. Há uma inexistência de mudanças direcionais fixas. As formas transicionais simplesmente não estão lá. Darwin já disse isso, que deveria ter milhares e milhares. Não tinha na época de Darwin, tem muito menos hoje. Há uma redução de número de formas básicas da vida. Maior diversificação com o que ficou. Os caninos, lobos, raposas, coiotes e tudo mais. Estamos nos diversificando. Mas tipos básicos está diminuindo. Não temos mais os dinossauros, os mamutes, os trilobitas. Percebeu? Como tudo indica que a vida foi feita majestosamente, assombrosa e magnificamente feita por um grande Deus, e que o registro fóssil mostra isso, magnífico, não é? A explosão cambriana, ela é um piscar de olhos evolutivos. Se você transforma todo o tempo de vida do planeta em 24 horas, ela duraria 2 minutos. A evolução fica sem tempo. Eu digo que o São Tempo fica sem tempo para fazer os seus milagres, porque são só 2 minutos. Nesse livro, Darwin's Doubt, que nós estamos traduzindo, agora pela Coval Press, a editora oficial do design inteligente brasileiro, o Stephen Meyer mostra isso, como que o registro fóssil desbanca a evolução, que muitos de nós temos comprado como mais lei do que a lei da gravidade. A gente vai traduzir e publicar. Olha, a origem explosiva da vida animal e o caso pelo design inteligente, um best-seller na Amazon. Se você lê em inglês, pode comprar e já lê. E a gente está traduzindo para o português. Somos parentes dos chimpanzés?
como nos anunciam por aí, gente, olha, só a fala e o raciocínio já refuta esse parentesco. Chimpanzé nunca falou. Por que ele não fala? Ah, porque as suas cordas vocais não são muito bem arrumadas, não evoluíram ainda. Ele não fala porque ele não tem um chip de fala que nós temos no nosso cérebro. Uma região específica para comandar a fala e o raciocínio, de células específicas que os humanos têm, que os chimpanzés não têm. A evolução jamais formaria isso. A fala e o raciocínio é um grande dilema na evolução. Quem foi a primeira mãe que ensinou o seu primeiro filho a falar? Se ela não teve uma mãe que lhe ensinou a falar. A gente aprende a falar com as nossas mães, não com nossos pais, né? Com as nossas mães. E por que esse é um grande dilema? Porque a gente aprende a falar e aprende a falar numa língua complexa. O português, a primeira língua talvez seria ainda mais complexa, o latim, o hebraico, o grego, alguma coisa assim, né? A língua original. Essa mãe já sabia falar e ensinou a sua primeira filha a falar. Mas como é que ela evolutivamente poderia ter aprendido sem ter uma mãe que lhe ensinou? Você tem que aprender a falar até 3 a 5 anos, senão você nunca mais aprende a falar. E a fala não tem nenhuma vantagem de sobrevivência. Era melhor a gente fazer um ruído, um rugido muito forte, para afugentar os nossos predadores, como muitos animais fazem. Agora, falar consome informação genética e tudo mais. E do ponto de vista de sobrevivência evolutiva, não tem vantagem. Eu brinco, né? Se um animal vem, você fala assim, vamos discutir essa relação aí, né? Por que você está querendo me predar? Né? Não vai funcionar, é melhor você sair correndo. Olha só, né? É um grande mistério. A nossa semelhança com os chimpanzés, somos completamente diferentes no genoma, no proteoma e em várias outras características. A evolução disse um dia que nós estamos recheados no nosso genoma com lixo, o DNA lixo, 98% de lixo evolutivo. O projeto Genoma terminou e o que a gente descobriu? Que o lixo não era lixo, era aquele splicing alternativo, aquele overlapping genético que eu falei, não é? Os exons e os introns, tudo na realidade tem uma função no nosso genoma. Ou é para codificar proteínas, ou para codificar como essas proteínas codificarão proteínas. É meta-informação, é o manual de uso da informação. Então o que foi para o lixo? A teoria que previu o lixo, a evolução. Gente, tem esse livro do Jonathan Wells, O Mito do DNA Lixo, outro livro que nós estamos traduzindo, a gente já tem 6, a gente quer ter pelo menos uns 30. Para quê? Para que você esteja preparado, para que os nossos jovens estejam preparados. O debate hoje é na mente, estamos bloqueando o acesso ao coração. E a gente tem que ter argumentos, saber tudo não, alguns, na manga, lembre-se sempre disso. Zumbi Science, outro livro que a gente está traduzindo, esse está pronto, deve sair até junho. A Ciência dos Mortos-Vivos. Aí você vai dizer assim, Marcos, mas tem tanta evidência a favor da evolução. A gente senta na aula e o professor vem com um monte de evidências, casos reais. Será? Gente, a ciência dos mortos-vivos. Essas evidências já foram refutadas pela própria ciência, mas ainda são apresentadas como fatos. Percebeu o problema? Nosso filho está sentado ali, o professor está falando, olha, são fatos. Mas não são fatos, são boatos, já foram refutados pela própria ciência. Muitos são falsos, foram forjados. Outros já foram refutados, mas ainda são apresentados como fatos. Por exemplo, as mariposas de Manchester. Olha só, a poluição escureceu a asa. Evolution in action. Evolução em ação. Gente, foi assim? Olha, por que escureceu a asa? Porque ela passou a sintetizar mais do pigmento que ela já sintetizava. Nada de novo. É um pouco mais, variação do mesmo tema. Quando a poluição melhorou, o ar ficou mais puro, ela voltou à sua cor original. Gente, essas mariposas nem sequer pousam nessas árvores. Elas, para tirarem as fotos, foram fixadas com alfinete. Percebeu o problema? Ah, Marcos, e os tentilhões de Darwin? Nossa, eles evoluíram na ilha. O bico ficou mais fino, mais duro. Novas espécies estão surgindo na ilha. Será? No livro Evolução, no Michael Behe, ele comenta sobre isso. Eu falo sobre isso também no livro
fomos planejados. Gente, os tentilhões de Darwin são uma grande prova irrefutável contra a evolução. Eles estariam lá naquela ilha há 2 milhões de anos, uma forte pressão evolutiva. O que aconteceu com os tentilhões de Darwin durante essa forte pressão evolutiva ao longo de 2 milhões de anos? Continuam tentilhões. O bico ficou mais fino e mais duro? Sim, por uma mutação que eventualmente trouxe um benefício. Lembra? Sem dentes você não tem cárie. Mas assim que a seca foi resolvida, voltou a chover, o bico voltou ao seu tamanho original. Tentilhões ainda são tentilhões. E pior, o número de espécies na ilha está reduzindo por hibridização, não está aumentando. Totalmente contrária à evolução darwiniana. Marcos, mas os embriões de Haeckel aparecem nos livros. Olha só, quanto mais jovem, mais parecido. Uma prova da evolução. Gente, isso foi forjado, o próprio Haeckel admitiu, mas continua nos livros. Outro dia eu perguntei para um biólogo amigo meu, falei assim, vocês continuam colocando no livro? Ele falou assim, não, porque o exemplo é didático. É falso, mas é didático. Olha os embriões reais, nada a ver. Eles nascem muito diferentes, passam por uma fase que são parecidos, depois se tornam diferentes de novo. Nada a ver com o processo evolutivo. O selacanto aparecia nos livros de biologia como um dos nossos tataravós evolutivos. Olha, a barbatana é uma patinha mutante que está se transformando numa pata. 200 milhões de anos ele teria sido extinto. Fomos nos mares e o que nós descobrimos? Selacantos vivos, 200 milhões de anos. O que isso prova? Que a vida ela é extremamente resistente a mudanças. 200 milhões de anos o peixe está lá. Eu não acredito nesses 200 milhões de anos, mas do ponto de vista evolutivo, o selacanto refuta a evolução. Golfinho e os morcegos têm o mesmo sistema de ecolocalização. Mas na árvore da vida, é óbvio, golfinho e morcego estão em galhos totalmente distintos, mas tem o mesmo sistema de ecolocalização. Por sorte, a gente poderia pensar, talvez, dar essa chance para a evolução, que esse sistema de ecolocalização apareceu primeiro, vamos dizer assim, em golfinhos. Mas reproduzi-lo ao longo, depois de milhões e milhões de anos, exatamente no mesmo morcego, não há possibilidade alguma isso para a evolução. O que isso mostra? Um designer comum, um engenheiro que colocou uma solução num ser e colocou no outro. Não é assim? Milhões de anos, recentemente, foram cortar um osso de T-Rex. E sabe o que aconteceu? Tecido mole, células sanguíneas, mais de 14 diferentes tipos de biomoléculas foram encontrados em ossos de dinossauros. Cortamos todos os ossos da camada fóssil. Tem biomoléculas, tem DNA, tem proteínas intactas. O que isso mostra? A vida extremamente recente no planeta Terra. Foram-se os milhões e milhões de anos, com uma prova irrefutável. Praticamente tudo quanto é osso que você corta hoje no registro fóssil, nas camadas sedimentares, tem cheiro de moléculas ainda. Tem colágeno elástico, DNA. Irrefutável essa evidência. Dinossauros evoluíram para pássaros, dizem, mas encontramos dinossauros praticamente intactos com pássaros no seu intestino, estômago. Como é que eles poderiam comer os seus sucessores evolutivos? Os chimpanzés disseram que nós somos parentes, nós somos de 7 a 44% diferentes nos nossos genomas. Isso dá bilhões de pares de bases, 80% diferente em proteínas, 67% diferente em telômeros, 100% diferente no número de cromossomos. Eles têm 24, nós temos 23. Eles suam pelos pelos, a gente sua pela pele, desnuda. Nós temos o branquinho nos nossos olhos, eles não têm. O branco é para expressar emoções. O nosso choro, a lágrima, tem uma composição diferente. Os chimpanzés não choram o choro da dor. E nessa lágrima a gente elimina agentes depressivos, agentes que causam dor. 3 tipos de diferentes moléculas são eliminados no choro do humano, que só o humano chora, que eliminam os compostos químicos que nos causam dor, que nos deprimem. A Bíblia fala, né?
A dor, né, pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Sofrimento é pelo choro. Só o ser humano chora, os chimpanzés não choram. O sorriso, que a gente usa 26 músculos da nossa face, só o ser humano sorri. Chimpanzés não sorriem. Eles dizem, eles fazem assim, né? Ha, ha, ha. Isso não é um sorriso, é uma expressão mecânica. Incrível, não é? E os hominídeos, Marcos? Tantos que encontraram por aí. O último foi o Homo naledi. Disseram, olha, mais um hominídeo encontrado. 2 milhões de anos seria um dos nossos ancestrais. Gente, foram fazer a datação com carbono 14, ele tem, segundo esse método, 250 mil anos, 10 vezes mais jovem do que deveria ser. Mais um hominídeo que caiu. Mais um hominídeo que caiu. Então, vocês estão vendo a figura aqui, né? O que acontece? Olha aí, pegaram os ossos e construíram a imagem. Gente, isso é uma obra de arte. Pura ficção científica. Aí eu coloquei no meu Face, né? Falei, isso não é o Homo naledi, esse é o Homo nalisa, né? Para fazer a correlação com uma obra de arte. Mais um dos hominídeos que se foram. Todos os hominídeos caíram. Eu falo sobre isso no meu livro, Fomos Planejados. Aí você fala, Marcos, de onde vem essa diversidade genética? Negros, brancos, japoneses, diferentes raças. Gente, temos diferentes raças? Absolutamente não. Esse é um conceito evolutivo que corrompeu a nossa sociedade, dizendo que negros são raças inferiores e que pigmeus, australianos e tudo mais. Tem o Human Zoom, colocaram já homens em zoológicos, em exposições, como sendo animalescos. Gente, é uma raça só. Não há como distinguir, inclusive, negros e brancos. Por quê? Porque temos uma única cor. A única diferença da pele é a quantidade maior ou menor de um pigmento, a melanina. Então, se você for olhar bem, temos diferentes cores de peles de humanos? Não, é uma cor só. A tonalidade que muda. O nosso cabelo, a gente tem mais ou menos pontos de sulfetos. Somos todos humanos. E os gêmeos idênticos, mais negros e brancos que nascem, os black and white, é uma evidência disso. Olha, ser um casal indiano, duas gêmeas idênticas mesmo, mas uma negra, uma pele mais escura, mais pigmento, e a outra uma pele clara, desprovida inclusive de um grande protetor solar, que é a melanina. O cabelo, um pouco mais de pontes de sulfetos em uma e outra. Ela tem um olho azul, é uma mutação deletéria, sabia disso? A cor original deveria ser negra. Quando você tem uma mutação, você perde a capacidade de sintetizar um dos pigmentos e talvez seu olho seja azul, seja verde. Você fala, olha que maravilha, na realidade ele é mutante. Como eu, né? Tenho um olho verde, um olho mutante. Muita luz, você tem que colocar óculos escuros. Então, gente, eu evoluí de uma ameba à la Darwin e os chimpanzés são meus primos? Absolutamente não. Absolutamente não. Então você tem que ensinar isso para os seus jovens, você tem que estudar um pouco para dar os argumentos, dei vários aqui, você precisa de 1, 2, 3, e incentivar seus jovens a perceberem que ninguém evoluiu nesse planeta, fomos feitos, prontos. Mas então, fui criado à imagem e semelhança de um grande Deus, será que é evidências? Olha, eu gastei bastante tempo em refutando a evolução, porque é o grande paradigma hoje. Vou falar um pouco sobre a primeira opção do ponto de vista científico. Olha só, gente, extra, em 1996, aparece então uma nova teoria, a teoria do design inteligente. E essa teoria científica vem recheada de evidências, mostrando que, de fato, pela ciência, nós fomos feitos prontos. Em 1996, Michael Behe lança esse livro bombástico, que cai como uma bomba atômica no naturalismo filosófico, na evolução. A Caixa Preta de Darwin. E a teoria do design inteligente moderno, então, ganha o mundo, cresce em todos os lugares. Aqui no Brasil temos a Sociedade Brasileira do Design Inteligente, mais de 2.000 membros, estão chegando perto de 3.000. Eu vou te convidar a fazer parte com a gente dessa sociedade. E o que diz a teoria do design inteligente? Na realidade, tudo indica que fomos feitos prontos, porque temos uma complexidade irredutível, que não se pode reduzir. A nossa informação é arbitrária.
Alguém estabeleceu os códigos. E há problemas mortais que foram resolvidos de antemão por uma mente extremamente inteligente. Então esses são os 3 grandes pilares científicos, racionais da argumentação do design inteligente. A complexidade, a informação e a anteevidência. Um pouco mais detalhadamente, a complexidade irredutível, a informação arbitrária e a anteevidência genial. Complexidade irredutível? Pense numa ratoeira. Gente, uma ratoeira só funcionaria se tivesse sido feita pronta, com suas partes interagindo. A mola, a trava, a barra, a base de madeira. Então esse é o exemplo que o Michael Burry usou, a ratoeira de Michael Burry. Ou você tem uma ratoeira pronta, feita para ser ratoeira, com todas as suas partes interagindo, ou você nunca pegaria um rato. Se você tenta reduzir a complexidade de uma ratoeira, tirando a mola, tirando a trave, tirando a base, ela simplesmente para de funcionar. Então você não poderia ter lenta, gradual e sucessivamente formado uma ratoeira. Ou você forma a ratoeira pronta, com uma mente inteligente, com as peças interagindo, encaixando muito bem, ou você nunca pegaria um rato. É esse o conceito que ele mostra na vida. E ele usa o flagelo bacteriano, aquele motor que movimenta bactérias, as meras bactérias da evolução. Não existe nada mero, né? Nada rudimentar na vida. A vida é extremamente sofisticada desde a sua forma menos complexa. As bactérias, por exemplo, são extremamente sofisticadas. E muitas delas têm esse motorzinho do flagelo bacteriano. São mais de 45 complexos proteicos. Esse motor roda 100 mil RPMs. A Ferrari é 10, 12 mil. Ele quebra e se conserta em funcionamento. E qualquer parte que você tira desse motor, você reduz a sua complexidade, mas ele para de funcionar. O mascote do design inteligente, o flagelo bacteriano. Uma grande evidência de que fomos feitos prontos. Não só os humanos, mas as meras bactérias. As meras bactérias. Incrível. Agora, a vida é irredutivelmente complexo nas suas partes? Não, no seu todo. Para ter vida, você precisa de energia, então você precisa de máquinas moleculares, as ATP sintases. Para ter vida, você precisa de proteínas, você precisa dos ribossomos que tricotam as nossas proteínas. Para ter vida, as partes que são formadas nas células precisam ser transportadas. Você precisa dos robôs nanomoleculares, as quinesinas. Máquinas e motores e robôs moleculares habitam a nossa vida, as nossas células. Somos fábricas robotizadas, extremamente sofisticadas. Um espetáculo de tecnologia, cibernética e sofisticação. Isso é vida. Não é aquela ameba primordial que disseram um dia que surgiu naquela sopa. Esqueça, isso é ilusão. A informação arbitrária tem um livro, Signature in the Cell, que estamos traduzindo também. Ele tem mais de 600 páginas, a gente está terminando, mostrando como que a informação, na realidade, foi totalmente arbitrária. Quem disse que CTA é igual a valina no código da vida? Não há nenhuma lei, nenhuma força química que atrele as 4 bases aos aminoácidos que elas codificam. Só os ribossomos conseguem fazer isso, baseado num código arbitrário que alguém decidiu. Alguém no começo falou assim, ó, CTA será valina, e introduziu essa informação no seu código. Como todos os códigos assim funcionam. Por exemplo, o código ASCII 10000001 é a letra A. Quem diz que 100001 é a letra A? O programador, o codificador que estabeleceu o código ASCII. O código de barras, o código Morse, Samuel Morse que definiu, não é, os pontos e os traços, o que eles significariam. A mesma coisa descobrimos no código da vida. Quem faz essa tradução? Os ribossomos, que dizem, olha, CTA é igual a valina. Mas como que o ribossomo faz isso? Ele faz baseado em formas tridimensionais de encaixes. Da onde surgiram essas formas? Foram codificados nas proteínas. Você anda pelo código genético, você percebe que a informação, a codificação não está lá. Ela foi
alimentada de fora para dentro. Uma grande evidência irrefutável de que uma mente inteligente fez o código da vida funcionar. Então quem veio primeiro, gente? O ovo ou a galinha? Existem N enigmas de ovo-galinha na vida. Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Quem veio primeiro? O ribossomo, que faz a tradução, ou o código que ele usa que permite a síntese do ribossomo, que faz a tradução, e essa tradução é essencial para que ele possa fazer a tradução. Percebeu o problema? N outros enigmas assim. Não daria para um surgir primeiro, como o ovo ou a galinha. O que teria que acontecer? A galinha teria que vir com o ovo dentro. Então, quando se perguntarem quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, você não vai responder o ovo nem a galinha, você vai falar a galinha veio com o ovo dentro, na vida. Fomos feitos prontos por um ser extremamente inteligente. Anteevidência genial, tive o privilégio de estabelecer os seus princípios para o design inteligente mundial através do livro Foresight, que eu lancei. Depois foi traduzido em português, Anteevidência. Agora a gente está com a tradução pronta em espanhol, Prevision. E ele mostra mais um grande conceito, problemas futuros que foram resolvidos de antemão. Por exemplo, você tem um óvulo. Quando o óvulo vai ser fecundado, 200 espermatozoides o rodeiam. Mas só um pode perfurar. Se 2 perfurarem o óvulo, você tem um problema seríssimo da polispermia. E a criança nasce? Não, a criança está morta. E a mãe correrá um grande risco de perder a sua vida. Polispermia é um problema sério, raro, porque o designer previu, mas às vezes acontece. O que esse fenômeno da fertilização do óvulo nos mostra sobre a origem da vida? Se 2 espermatozoides perfurassem o óvulo, a vida estaria extinta. Então alguém teve que prever a solução. O que acontece? Quando o primeiro espermatozoide perfura o óvulo, um processo metabólico magnífico endurece a parede do óvulo imediatamente e o segundo espermatozoide não perfura mais. Se essa solução não estivesse lá desde o início, a vida estaria eliminada. Alguém teve que prever um problema futuro, de antemão providenciar a solução, o endurecimento da parede do óvulo. O apêndice, que a evolução disse que era um órgão vestigial, é uma grande solução. Ele faz parte do nosso sistema imunológico. Se você perdeu o seu apêndice, seu sistema imunológico está deprimido, sem um dos seus componentes. Mas tem uma outra função muito importante. Em eventos de diarreia, por exemplo, quando você se contamina com outras bactérias que não fazem parte da sua biota intestinal, você tem um evento de diarreia, é uma lavagem a jato que remove aqueles invasores. Mas junto vai toda a sua biota, o que a gente chama de flora intestinal junto. E essas bactérias e vírus que habitam no nosso trato intestinal são extremamente importantes para a digestão. O que acontece então com o apêndice? É um reservatório dessas bactérias. Depois que a diarreia é solucionada, aonde lá eles ficaram escondidos no apêndice, esses micro-organismos repovoam rapidamente o seu trato intestinal. Fantástico. Então a teoria do design inteligente, ela diz o quê? Temos a vida, temos complexidade, temos informação, temos anteevidência. Podemos somar esse nível de complexidade, informação e anteevidência e calcular o QI da vida. Será que há um coeficiente de inteligência na vida? Se não existir, se for 0 ou próximo de 0, realmente evoluímos a la Darwin. Forças naturais formaram a vida. Mas se esse QI for alto, uma evidência clara de design inteligente. Existe inteligência na vida pela complexidade, pela informação, pela anteevidência. Fomos calcular e quanto que deu esse valor? Um infinito. É um infinito de complexidade, de informação e de anteevidência. E cada vez que a gente estuda, esse infinito aumenta mais. Esse infinito aumenta mais. Então eu fui criado à imagem e semelhança de um grande Deus? A resposta hoje não é só teológica, não é só filosófica, mas ela é científica.
temos evidências claríssimas, estamos afogados, abarrotados, atolados em evidências de que um grande designer, que nós entendemos ser Deus, o Deus bíblico, nos fez a sua imagem e semelhança. Então ensine ao seu jovem que das 3 opções, a resposta é um grande sim para termos sido formados por um grande Deus. Aí você vai me perguntar, Marcos, será que não dá para acomodar? Não dá para a gente fazer assim, né, um meio termo, né? E não sermos assim, então, incompatíveis com a ciência, ficar de boa, né? De segunda a sexta posso ir lá, né? No sábado descanso, domingo volto para a igreja. Gente, será que seria possível que Deus teria guiado a evolução? Então, o evolucionismo teísta ou criacionismo evolucionário diz o seguinte, olha, a evolução é fato, Deus existe, então Deus participou desse processo, ele guiou, ele escolheu o casal. Essa é uma corrente muito forte hoje, tem varrido as nossas igrejas, uma associação internacional tem financiado esse grupo, que ele tem grupos de estudos em praticamente todas as cidades e todas as igrejas brasileiras, mostrando que, olha, Darwin é amigo de Deus, a gente tem que se convencer de que a evolução é fato e Deus participou desse processo de alguma forma. Será que isso é possível? Olha, põe no YouTube Wayne Grudem, você vai encontrar essa palestra que eu falei. Tem um livro que o Discovery Institute nos Estados Unidos lançou, está sendo, infelizmente não por nós, né, pela Coval Press, mas outra grande editora cristã brasileira, está anunciando para os próximos meses a tradução em português, 1007 páginas no original, falando sobre as inconsistências científicas, filosóficas e teológicas do evolucionismo teísta. Corrompe 11 doutrinas, coloca em verdades em 10 livros do Novo Testamento, compromete a inerrância da palavra de Deus. E o pior, é totalmente contrário frente às mais recentes evidências científicas, como eu mostrei para vocês. Então, olha, a evolução é fato? É boato. Deus existe? Deus existe sim, mas ele não teria guiado um processo que se mostra totalmente inviável pela ciência. E Deus é Deus. A gente entende muito bem pela sua palavra que quando ele se fez homem em Jesus Cristo, Cristo chega para Lázaro e fala, Lázaro, saia para fora. E imediatamente Lázaro saiu. Ele já estava degradado em matéria inanimada. Ele cheirava mal, putrescina e cadaverina. Ali você já tinha matéria inanimada, a vida já teria ido embora. Muito provável, certamente. Mas Cristo fala pelo poder da sua palavra e quando ele fala, se faz. É esse Deus que nós cremos. Quando ele diz, haja vinho, houve vinho. Quando ele anda sobre as águas, ele diz o quê? As forças naturais, eu que criei, eu que estabeleci, elas me obedecem. Deus parou o sol, né? Josué, o universo se desfaria. Ele é Deus, ele criou o universo, ele criou as forças naturais, a gravidade. Se Deus falar para o universo pare, ele para. Não é nesse Deus que nós cremos? Não faz o menor sentido o evolucionismo teísta do ponto de vista do Deus que nós cremos. Você corrompe Deus, os seus atributos. E os jovens largam esse Deus. Por quê? É um Deus corrompido. E eles ficam com a ciência. Mas uma ciência falida. Uma ciência falida. Os evolucionistas sabem que a evolução faliu? Sim, eles fazem congressos tentando resgatar Darwin, trazer Lamarck de volta, escrever uma versão 3.0 do neodarwinismo, mas com um fracasso tremendo. Como esse congresso que eu estou mostrando aqui em 2016, em Londres, onde tentaram de toda forma remendar a evolução e não conseguiram. Então, no duelo científico do século, essa é a capa do meu mais novo livro, a gente tem um debate, um embate, que está sendo vencido por Michael Behe, pelo design inteligente, como vocês estão vendo nessa caricatura. Terminar com essa. Darwin um dia disse, não, Marcos, evoluímos sim. Não, Marcos, olha só o pavão, com essa cauda magnífica, essas cores. Isso é evolução sexual. A fêmea escolheu o pavão mais colorido. E
seleção natural, vantagens são vantajosas, foi criando asas cada vez mais coloridas. Um absurdo, porque a gente sabe que a seleção natural não tem poder criativo nenhum, só seleciona coisas que apareceriam por algum processo. E a gente foi olhar então nas penas do pavão. Darwin disse isso um dia, a frase está aqui, você pode ler com calma, mas ele disse assim, olha, o pavão não faz o menor sentido para mim, eu fico apavorado quando eu vejo o pavão. Makes me sick, eu fico perturbado na minha alma. Sabe por quê? A gente foi pesquisar a pena do pavão, é um processo de iridescência, é um truque de física magnífico. As grades na pena criam cores específicas em regiões matemáticas específicas, destruindo alguns componentes da luz branca e enaltecendo uma cor específica que alguém decidiu que seria azul, amarelo, verde, assim como a gente vê na cauda. É um jogo de ótica, essa luz não existe na realidade. E a fêmea escolhe o pavão mais colorido? Não, ela escolhe pelo canto. A gente sabe hoje, é o acoustic signaling. Então a seleção natural não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Tem uma explicação aqui, você pode dar um pause depois, né? Se estiver na internet e tudo, e ler, fantástico. Gente, então quem está vencendo? Quem está vencendo esse debate? Aí nós temos Michael Behe, ele veio no Brasil, já trouxemos ele 3 vezes aqui, numa das palestras no NASP ali em São Paulo, cercado de jovens. Por quê? Porque os jovens ali entenderam nessa palestra quem eles eram. Eu. Perguntaram para o Michael Behe, eu, quem sou? Michael Behe disse, a ciência te diz, você foi feito pronto por um Deus extremamente inteligente. E essa percepção trouxe vida, trouxe um sorriso no rosto desses jovens. É isso que a gente tem que fazer. Tem que voltar a dizer a esses jovens que eles foram feitos à imagem e semelhança de um grande Deus. Eles são coroa da criação, eles não são amebas evoluídas, não são meros mamíferos. Não, Deus não escolheu um macacóide, soprou nele o fôlego da vida. Deus nos fez prontos à sua imagem e semelhança. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Somos da espécie de Deus. Com glória e majestade Ele nos coroou. É isso que a gente tem que transmitir para os nossos jovens com boa ciência. Nada em biologia faz sentido senão a luz da evolução. Teodósio Dobzhansky disse isso uma vez. Mas teve um outro cientista que disse uma outra frase. Hoje, na ciência, nada na química do universo e da vida faz sentido senão a luz do design inteligente. Quem disse isso? Eu. Muito bem, gente. Olha os livros, né? Se você quiser adquirir, a Coval Press está oferecendo, você pode entrar lá no nosso site. Não sei se o Nathan aqui vai poder disponibilizar também. Ele está falando aqui um positivo, sim. A gente vai deixar os livros aqui, você adquire com o Nathan, tá bom? Se prepare, leia, estude, não tem outro jeito, não tem outro meio, não é? Louvor é bom, a Bíblia é boa, sem dúvida nenhuma teologia e filosofia e louvores, mas você tem que combater o bom combate também, racional, na mente, porque os nossos jovens estão sendo convencidos por uma teoria falida. Então, gente, quem somos? Feitos à imagem e semelhança de um grande Deus. E transmita essa mensagem aos seus jovens. E os principais problemas dessa geração serão resolvidos. Muito obrigado.